Existe uma afirmativa sempre que é liderar é a capacidade de influenciar as pessoas. É verdade, liderar é a capacidade de influenciar as pessoas. É aí quando entra a inspiração. Quando você inspira as pessoas, então você influencia as pessoas. E quando você influencia as pessoas, elas vão com você. Elas entregam o seu desejo, a sua ambição. Não implore, portanto, para que as pessoas trabalhem com você, para que as pessoas te sigam nas redes sociais. Se você faz assim, você não é um líder. Um líder, ele inspira, e quando ele inspira, ele atrai as pessoas automaticamente. Ele não precisa estar implorando para ninguém segui-lo, entende? Então eu sugiro a você que comece a mentalizar as coisas, a sua vida, as atividades profissionais que você faz como um líder, não como uma pessoa que fica implorando aos outros para seguirem você. Para ser um orador poderoso, você precisa ser um líder. Você precisa aprender a inspirar as pessoas. E você pergunta, como é que eu posso inspirar as pessoas, Lucy? É simples. Você inspira as pessoas com a sua paixão. A sua paixão pelo seu objetivo. É isso que vai inspirar as pessoas e que vai influenciá-las. Mas somente inspirar as pessoas já resolve a questão? Não, não resolve a questão apenas inspirar as pessoas. Você precisa inspirar as pessoas, mas também precisa pôr em ação o que você quer que elas façam, que é o seu propósito, o seu objetivo. Porque inspirar sem ação é ilusão. É agora que você entra realmente na etapa da estrutura do seu processo, do seu conteúdo, da sua palestra. São as ferramentas, o passo a passo, o método. Agora que você escutou os 4 áudios anteriores e começa a escutar esse, agora você está pronto. Por quê? Porque você sabe qual é o seu propósito. Porque você está convicto que o seu propósito vai transformar as pessoas, vai fazer uma grande diferença na vida delas, na sociedade e no mundo. Agora você consegue visualizar os resultados. Agora você, portanto, é apaixonado por esse resultado. E com tudo isso, e por tudo isso, você consegue então inspirar as pessoas. Agora você precisa pôr em ação essa inspiração, em ação o seu propósito. E é para isso que você precisa montar a estrutura do teu evento, da tua palestra. Eu estudei bastante sobre isso, eu sigo estudando. E à medida que eu fui estudando e pagando caro para aprender, eu identifiquei estes princípios que a maioria dos palestrantes ou desconhecem ou não dão a devida importância. E eu digo a você sinceramente, se você não levar em conta esses princípios, o teu evento, a tua palestra, o teu conteúdo, ele vai estar fraco. Eu comecei a montar a minha própria estrutura de palestra, de oratória. Eu comecei a aprender muito e agora eu consigo estruturar a minha própria. E é exatamente isso que eu quero te ensinar, mas não antes de levar em conta estes princípios. Por isso, eu comecei a jornada falando dos princípios de liderança. Eu estava assistindo um filme ontem, eu ouvi um comentário que me fez pensar e eu quero compartilhar com você aqui agora. E foi o seguinte, eram 2 pessoas que falavam sobre música. Um falava sobre melodia e letra. Na realidade, os 2 falavam sobre isso. Mas um deles disse que a melodia era o mais importante da música, a letra não tinha importância. Então, o outro, fazendo uma analogia, disse que a melodia é como olhar uma pessoa que você vê pela primeira vez. O que é que acontece? Surge a química, surge a atração, surge o sexo. Isso é a melodia. Mas logo você começa a conhecer a pessoa, saber quem é ela exatamente, quem é ela de verdade. Isso é a letra. E então ela completava dizendo que essas 2 coisas caminham juntas. Uma não sobrevive sem a outra. Se a gente leva essa informação, né, isso que eu escutei, a gente leva para o contexto do que é o orador, eu diria que a estrutura, a montagem, a apresentação em si, tudo isso é como a melodia de uma música. Os princípios, que são propósito, visão, convicção, paixão, inspiração, isso é a letra da música. Essas 2 coisas caminham juntas, de mãos dadas. Uma não sobrevive sem a outra. São as habilidades, que é propriamente a estrutura do contexto geral e da ação, que é a apresentação, mas a confiança, que são os princípios que norteiam tudo isso, todo o seu trabalho, toda a sua estrutura. Essas 2 coisas, habilidade e confiança,
andam de mãos dadas. Se você separar a melodia da letra, você não tem a mágica da música, não é verdade? Se você separar a estrutura dos princípios, você não terá a palestra forte. Você vai ter uma palestra fraca. Se você não levar em conta os princípios do líder, você não vai inspirar as pessoas. Você vai ser o que se chama um manipulador profissional, que é aquela pessoa que mexe com as emoções das pessoas e usam a insegurança delas para atraí-las. Os verdadeiros líderes nunca manipulam as pessoas. Eles inspiram as pessoas porque eles têm paixão pelo seu propósito. É por isso que eles não ficam implorando a ninguém para segui-los nas redes sociais, por exemplo. Eu te convido a partir de agora a ter em conta esses princípios, como sendo o primeiro módulo para a construção da tua palestra. A segunda parte dessa jornada é a preparação, onde vai estar a tua fonte de poder como orador. É o que eu chamo a estrutura simples e que funciona. E também o teu departamento de influência, é onde reside a tua presença online e a tua proatividade. Se você gostou desse material, eu gostaria muitíssimo que você comentasse aqui embaixo. E se você não gostou, eu também quero que você comente aqui embaixo, porque é muito importante esse teu comentário. Se você gostou ou você não gostou, eu sugiro também que você compartilhe com teus amigos. As pessoas dizem assim: ah, mas eu não gostei, então não vou compartilhar com meus amigos. Mas pensa comigo, mesmo que você não goste ou não tenha gostado do tema, você tem amigos que gostam desse tema, que têm necessidade de ouvir sobre esses temas. Então, você não pode decidir por ele, não é verdade? Eu não posso decidir pelos meus amigos, você tampouco pode decidir pelos seus. Então, compartilha com os teus amigos, faz o teu comentário e nos vemos em breve. Um beijo enorme no coração. Tchau, tchau.